ali se prepara. Pronto! Eita, timaço, hein? Que timaço. Boa tarde, gente. Boa tarde, Gugel. Boa tarde, Seta. Boa tarde, Geraldo. Olha, muito obrigado a vocês. Ó, de coração aí, viu? Obrigado por você, Augusto. Maravilha. Está todo mundo aí tranquilo, todo mundo aí animado, né? Conseguiram assistir a fala do Giovanni? Que coisa, hein? Que forma de apresentar aí a expectativa, as formas de abordagem do mercado. Eu acho que são lições aí que valem para todo mundo que tem negócio, né? Sim. Muito bom, gostei. Muito bom. Maravilha, Não maravilha. vi toda a apresentação, mas o final já foi muito bacana. Eu sei que vocês estavam também aí, correndo aí com coisas, mas olha lá, nós estamos aí com o Gugel, que está com o som fechado, né, Gugel? Agora sim, beleza. Estamos lá com o Seta e estamos com o Geraldo. Só relembrando que tivemos já, e nós até reprisamos aqui na Pan Brasil Food, para deixar o pessoal aquecido, daquela primeira etapa sobre que a gente começou com a série presente e futuro do mercado de pães de fermentação natural. E foi a conversa quase que a gente não acaba, né? Tanto é que tivemos que dividir uma nova etapa que acontece hoje aqui na programação da Pan Brasil Food, então da Feira de Panificação e Food Service. E aí eu quero trazer para vocês essa expectativa, lembrando só do seguinte: a nossa conversa é voltada à panificação, ao food service e ao empreendedor. Então, por favor, quando vocês estiverem trazendo as abordagens, lembrem de que não trabalhamos só padaria, a gente sempre está olhando o food service também, porque pães de fermentação natural tem consumo, tem mercado dentro do food service. E o empreendedor está buscando oportunidades. E vocês têm todo o segredo aí, tem todo o detalhe da vivência, né, da experiência, dos casos de sucesso que podem ajudar. Então, eu vou começar pelo Gugel, que está sempre ali preparado com um jaleco bonito lá. Olha lá, Gugel, aquele jaleco. Geraldo, você tem um jaleco daquele, Geraldo? Não tenho, não. Vou precisar pedir um pro Gurgel aí. Pode mandar para mim, Gurgel. Tenho. Você tem um jaleco bonito desse? Não tem. O Gugel já está me devendo os dois, já. Tá Alguém com mais, Renato. Vamos buscar aí. Então, como ele está com um jaleco bonito lá, dourado, né, em ouro, cara, aquilo é bordado com ouro, olha lá. O outro já está de boné, tá vendo? Já, pronto. Está todo mundo aí de boné, que legal, legal. Então, mas o meu chapeuzinho também, né? Ué. O Gugel está lá com o logo dele em dourado, em ouro, né? Gugel, qual é a sua expectativa para o futuro contando de hoje para frente, com o mercado de pães de fermentação natural, né? Olhando toda a perspectiva de panificação, food service e para quem quer empreender? Boa tarde, amigos. É um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Augusto, pelo convite. Eu acredito que é um caminho sem volta, né? Como a gente falou, é um caminho sem volta. E a tendência de uma evolução muito maior, porque as pessoas estão buscando um produto mais saudável, ou sem tanta aditivos químicos, né? Então, o pão de fermentação natural, ele vem trazer para nós essa identidade, né? Nós vamos precisar muito de boas farinhas, né, para fazer um bom pão. Nós precisamos de boas farinhas. Então a gente vê que o mercado tá investindo nisso aqui, né? Nós já temos boas farinhas no Brasil, tá começando a crescer, com trigos nacionais também. Então eu acredito muito que a tendência é cada vez mais a gente introduzir, mesmo que a gente faça uma panificação tradicional, mas introduzir os fermentos naturais, o levain, o fermento natural, a massa madre, nos produtos
panificáveis tradicionais. Então, isso vem dar um aroma, vem dar um sabor, vem diminuir o índice glicêmico. Então, é um caminho sem volta, Augusto. Eu penso que é assim, mais ou menos. Vamos lá, Seta, o que você acha? Qual é a sua visão? Bom, gente, também obrigado pelo convite mais uma vez aí, participar da rapaziada aí. Muito carinho por todo mundo aí. Vamos lá. O seu colega, na última entrevista que você estava fazendo, ele falou das centrais de produção, né? E do ultracongelamento. Eu acho que isso é um caminho que vai somar muito, né? Esse processo nosso. A gente tem que quebrar alguns paradigmas em relação à mentalidade do brasileiro, principalmente, com um preconceito de produtos congelados. A gente vem daquela época antiga da carne, que os supermercados, né, vendiam carne congelada e tudo que era congelado era de má qualidade. Então, o que a gente tem que aprender é assim, que foi colocado, né, o conceito de congelado no Brasil de uma forma meio errada. Porque o que acontecia era que alguns mercados que não eram muito direitos, né, pegava aquela carne que estava congelada para economizar energia, desligava a energia, aí no meio da noite começava a recongelar o produto. Então, isso fazia essa quebra de cristais, né, que a gente chama de cristais de gelo, crescer, estoura as redes de proteína e dá essa má qualidade do produto. Agora, quando a gente trabalha com ultracongelamento de forma correta, certinha, respeitando todos os processos, o ultracongelamento, para quem quer consumir um produto natural, é a melhor técnica e a mais saudável que tem. Porque você só faz o quê? Uma inibição da vida microbiana e você não vai romper nenhuma estrutura, né? Você não tem nenhuma aditivação química nem nada. É simplesmente o trabalho bem feito com a cadeia do frio. Então, o que eu acho que eu tenho feito muito é falado muito bem do ultracongelamento. De que forma? Se você fizer um pão ruim e ultracongelar, ele vai ser um pão ruim ultracongelado. Se você pegar o pão do Gurgel, bem feitinho, do Geraldo, o bolo dele bacaninha lá, e ultracongelar, vai ser um pão do Gurgel, o doce, a torta, o chocolate do Geraldo, o pão do Geraldo, bem feitinho e ultracongelado. Então, todo o processo, existem etapas para serem respeitadas. O nosso problema aqui, que é o que a gente briga muito, é porque o brasileiro sempre quer dar um jeitinho, né? Então, o processo é longo, ele quer aumentar a produtividade com a varinha do Harry Potter, né? Daí não rola. Então, a gente tem que trabalhar com o processo. A gente vai ganhar, vai ter mais produtividade, sim, mas de uma forma cautelosa, pensando nos princípios, respeitando essas etapas, né? Então, não tem como dar errado. Eu acredito muito. Eu acho que o pão de qualidade, né? A gente fala muito em pão de fermentação natural. Eu sempre gosto de frisar também que todo pão, mesmo feito com fermento biológico, ele é uma fermentação natural. Todo pão, ele tem a sua qualidade quando ele se respeita o tempo do processo. Então, se ele é com biológico ou se ele é com levain, ele vai ter uma diferença no resultado pelas suas complexidades de aroma, sabor e cor. Mas todos eles podem ser pães de qualidade, né? Mais simples, outros mais complexos. Mas o que a gente tem que aprender é respeitar o tempo do pão. Se o feijão que a gente come, a gente leva 30 minutos para cozinhar, 20, 15, seja o que for, a gente não vai conseguir comer o feijão com 10, vai comer feijão duro, né? O pão é a mesma coisa. Se a gente não respeitar o processo, quiser fazer pão em 2, 3 horas, a gente vai comer um pão esquisito. É o que está acontecendo pelo excesso de produtividade que alguns empresários cobram dos próprios funcionários. Essa é a minha dica aí. Vamos lá. Legal. Geraldo, vamos lá, Geraldo. O que você acha? Eu acredito que nós vamos passar por algumas modificações na questão do mercado da fermentação natural. Entre elas, nós precisamos muito bem ouvir o cliente, porque nós estamos trazendo muita questão europeia, questão de outros países e tentando introduzir para o consumo brasileiro dentro de alguns sabores, dentro de algumas texturas. E como nós já disse, o Gurgel mesmo disse da outra vez que nós falamos, o brasileiro é muito de pão macio, ele é muito de pães que não são muito de cascas. Então, nós temos que passar a perceber que nós precisamos também
reforçar os estudos em cima dessa questão de novos produtos, de que nós precisamos voltar a criar produtos e não simplesmente importá-los, né? De produtos de fermentação natural, sim, mas produtos que sejam do gosto do brasileiro. Porque para nós isso é muito importante. Porque a hora que você se adapta à questão de outros países dentro da nossa cultura, muitos começam a torcer o nariz de que, não é o pão que eu queria, não é o pão. Então, você vai se adaptando a esse processo. Mas eu acho que isso daí é muito importante, porque nós estamos falando de um futuro onde não tem mais volta. Eu acredito que a fermentação natural realmente não tem mais volta. É uma adaptação em cima do que o Ceta está falando das outras fermentações. Não é que vão sumir, eu acho que vai ficar lá. Mas a questão da fermentação tem que vir em cima de pães macios também. Então, do pão de forma, o pão de leite, os pães têm que prestar, as panificações têm que prestar mais atenção também nesses processos. Por quê? Porque o cliente pede, ele quer um pão saudável, segundo ele, que nós estamos dizendo para ele que a fermentação natural é saudável, que é para ele consumir um pão saudável, mas ele quer consumir um pão saudável daquele pão que ele já consumia, né? Então, ele quer consumir o francês que o Gurgel faz, que ele faz de fermentação natural, ele quer consumir o pão francês de fermentação natural, porque é um pão saudável. Nós estamos dizendo para ele que é um pão saudável. Mas ele também quer a trança de açúcar que ele comia, que é da padaria tradicional, ele quer o pão de leite, ele quer também esses outros pães que ele já consumia, ele também fala assim, mas eu queria aquele pão na fermentação natural, não tem como ser feito. Então, nós estamos abandonando um pouco a visão do brasileiro de pães, e isso daí é muito preocupante, porque o pão de fermentação natural, não necessariamente ele tem que ser pão somente rústico, somente de pães de casca grossa, ele não precisa ser desse jeito. Então, você vê nas boulangeries, nas que estão sendo criadas, simplesmente aqueles pães que você vai lá, você corta, fica bonito, cheio de alvéolos, mas é realmente o que o brasileiro quer? É realmente o que quem vai à padaria quer? Então, isso daí eu acho que ainda nós precisamos tomar muito cuidado referente a isso daí no futuro da panificação de fermentação natural, das boulangeries, das padarias, das novas padarias de conceitos que estão sendo criados. Ouvir mais o cliente e ter uma visão de que nós precisamos criar produtos que sejam de sabor e de gosto que são do brasileiro, e não simplesmente adaptar produtos para o consumo brasileiro. Eu acho que isso daí é muito importante. Eu acho que principalmente os principais padeiros do Brasil, que muitos seguem, precisam realmente voltar às pranchetas, voltar aos estudos, e é muito importante isso daí, eu acredito. Olha, o Geraldo ficou por último aqui na série, já criou uma série de polêmicas aí, porque a questão daquele pão que é tradição de manter o purismo, né, vamos chamar assim, igual uma cerveja que tem aquela tradição, sempre vai ter um grupo que vai dizer assim, não, a cerveja é isso aqui, é a cerveja. Então, o pão também, aquele que é feito naquele pão de outro país, aquele outro país também quer que ele seja mantido, feito daquele jeito, né? E o Geraldo está trazendo a questão de ouvir mais o cliente e adaptar a necessidade local. Isso é um ponto bastante interessante, porque não adianta tentar colocar algo que não é aceito pelo mercado, né, Jânio? Eu acho também, Augusto, muito importante aquilo que o Ceta falou. Ou seja, tudo tem processo. Tudo tem processo. Então, a obedecer os processos são muito importantes, né? Porque não adianta você também querer fazer um pão e inventar tudo aquilo lá diferente. Não, tem que ter processo, né? E isso é muito importante. Eu acredito muito nisso que o César falou, de que
o congelamento, o ultracongelamento, tanto para as padarias, quanto para o food service, quanto para a indústria, quanto para o processo da planificação como um todo, isso daí é um futuro que também não tem volta, tá? Nós trabalhamos aqui, só dando um exemplo, a gente aqui na padaria, nós temos pouca mão de obra, muito pouco, e nós trabalhamos, nós produzimos o pão para... O pão que nós produzimos hoje, nós vamos colocar ele à venda daqui 1 dia, 2 dias. Nós, mesmo os de fermentação natural. Entendeu? Nós já utilizamos o ultracongelamento e ele sem estar assado. Que coisa que todo mundo fala, não pode, o pão de fermentação natural não pode ser congelado sem estar assado. Nós fizemos teste, nós fazemos o congelamento do pão de fermentação natural sem estar assado. Sem estar crescido. Nós simplesmente montamos, congelamos no ultracongelamento e depois nós colocamos ele para fermentação. Eu peço desculpa para vocês que eu fui procurar um pão aqui, esqueci que o microfone estava aberto. O Geraldo estava falando do pão de maciez, que eu queria dar assim, por exemplo, na nossa empresa, são 3 pães que tá nos top 20, né? Nosso. Então, o pão que eu queria mostrar para vocês é um pão feito com vinho, que a gente chama um pão de Malbec, mas veja, é um pão super macio, ó, entende? E é um pão com vinho, fermentação natural. Esse a gente faz congelado, não por muitos dias, Geraldo, mas ele suporta ali uns 5 dias, 6 dias, eu posso colocar ele. Então, isso que o Geraldo comentou, é isso mesmo. O brioche da gente, veja, o brioche é um pão doce, praticamente, semidoce, né, com 13%, 14% de açúcar. É um dos pães mais vendidos. O Malbec, que eu fabrico, alguns dos pães é o outro mais vendido, é o top. Na procura, no Google, pela minha padaria, as pessoas procuram pelo pão Malbec, é o terceiro produto, né, procurado. É um pão macio, né, não é um pão, é um pão rústico, de fermentação natural, e o pão que eu chamo aqui um pão tipo português com azeite e azeitona. Então, são pães macios de fermentação natural. Então, assim, o que o empreendedor tem que estar muito aberto, né, Geraldo e Pio? Está aberto para o que o cliente quer. Não adianta a gente querer. Por exemplo, tem pães que eu faço que eu não gosto muito desse pão. Eu não gosto, né? Mas o cliente gosta, elogia, fala, não, esse pão é melhor. Eu fico calado, eu tenho que fazer o que ele gosta. Não é o que eu gosto, né? Então, assim, é um mercado que, como o Giovanni falava antes, a gente tem que estar atento aos nossos ouvidos ao cliente, né? Aquilo que o cliente está buscando, né? Tá pedindo. Porque senão a gente quer introduzir uma cultura da Europa que não vai... tem dificuldade. E daí, perfeito, Gugel, né? Abre uma padaria, por exemplo, abriu aqui uma padaria, o pessoal abriu uma padaria artesanal, e aí o cliente chegou para mim, Gugel, você está lá? Eu falei, não, a pessoa fez um curso tal comigo, mas só fez um curso muito básico, assim, mas, Gugel, eu não consigo comer o pão de lá, cara, não consigo, o pão é muito duro, o pão é não sei o quê, é diferente. A gente tem que estar atento a isso aqui, né? Porque senão é difícil você, né, introduzir essa forma de um. Agora, Gugel, para os três, né? Pelo que vocês estão apontando, quer dizer, o futuro dos pães de fermentação natural passam também por essa adequação, por essa adaptação ao mercado local, quer dizer, aquilo que é mais próximo do que o consumidor brasileiro deseja. Então, vamos, eu creio que todo mundo concorda nesse ponto aí. O que eu queria levantar para vocês é da seguinte questão. Ok, beleza, maravilha, pão de fermentação natural, delícia, eu adoro, todo mundo adora aqui, é o campeão, tal. Mas
isso vai aumentar o consumo de pão? Ou vai simplesmente trocar pelo pão tradicional de hoje, o pão sem ser de fermentação natural? Ou pior, como é um pão mais denso, né? Muitas vezes você come até menos do que você comeria um pão mais macio. Então, isso significa que o quê? Que o consumo de pão vai aumentar, o consumo de pão vai ficar igual, ou que os pães de fermentação natural vão trazer mais consumo de pão? Eu tenho uma opinião e não vou dar minha opinião, porque eu quero ouvir a de vocês, que é mais importante, tá? Aí, quem começa aí? O Seta que está pensativo aí, está com um boné bonito. O que é que você acha, Seta? Eu estava sem boné, eu vi o Gugel, falei, vou pôr um boné também. Vou colocar um, que eu estou ficando careca, rapaz. Tá dando brilho. Só faltou você sem o chapéu. Pois é. Ô, Augusto, tudo isso que o Geraldo falou, e o Marcos, o Gugel também falou, quando eu tive amizade com o pessoal mesmo da França Panificação, ou os outros franceses que eu conheci, o pessoal na Bélgica, eles sempre, os outros chefes franceses, antes deles ainda, que tinham a Deli Garage, aqui em São Paulo, tinha a Bridor e outros, eles sempre falam que o brasileiro não sabe comer pão. Não vai dar certo se você querer estudar e fazer isso aqui. Eu falei assim, eu estudei a panificação de vocês. A gente sabe que a panificação francesa é um advindo, né? Ela veio, né, da panificação austríaca, de Viena, com uma adaptação ao savoir-faire francês. Então, o francês gosta de falar, né, se gaba que o francês, os produtos dele têm o savoir-faire local e o savoir-faire pessoal, que é, né, traduzido para a gente, é o saber fazer pessoal e o saber fazer local. Então, quando eu comecei a falar com eles brigar, isso há uns 15 anos, eu falei para eles, eu vou montar uma marca no Brasil e vou ensinar o pessoal a comer pão, o brasileiro, e ir mudando escalonadamente, com calma, né, novos hábitos de consumo. Não é que a gente vai roubar a ideia deles ou desvalorizar a nossa. A gente nunca pode desvalorizar um produto, né, lançar um produto em detrimento, falando mal de outro. Então, o que eu falava para eles? Eu vou trabalhar no Brasil com savoir-faire brasileiro, né, que hoje a minha marca, eu brinco, é savoir-faire pelo Seta, né? Então, é o meu jeito de fazer pão. Né? Então, é isso que tanto o Geraldo faz, como o Gugel faz. A gente aprendeu as técnicas de fora, a gente tem os nossos clientes com os nossos consumos, nossos hábitos de consumo brasileiros. Então, a gente vai adaptar essas receitas para que a gente consiga entregar para o nosso cliente novas experiências de consumo que eles se adaptem e gostem. Né? Mas quem vai falar se o pão é bom ou não sou eu, a minha esposa, nada. Né? São os clientes. Né? Os meus clientes, que são mais as padarias, e os clientes deles, que são os clientes finais. Então, a gente tem que trabalhar sempre no conceito de criar e oferecer novos hábitos de consumo, novas experiências, porque essas novas experiências, todo mundo, né, é ávido, né, por novas experiências, sejam quais forem. E daí uma outra coisa, se a gente parar para ver as dimensões da Organização Mundial da Saúde, eles dizem que um consumo saudável, né, de panificáveis, né, à base de farinha, é de 60 quilos per capita. O Brasil é um dos países que menos consome pão no mundo. A gente tem um consumo, pela nosso consumo de pães macios, do amido de mandioca, de tudo, o nosso consumo no Brasil é de 33, 35, né, per capita. E quando você estratifica isso ainda, vai lá para a região do Nordeste, onde a mandioca é muito forte, os amidos, a fruta-pão, daí o consumo do pão cai um pouquinho per capita, e quando você vai para o Sudeste, para o Sul, esse consumo fica aí entre os 35 e 37 quilos por dia, por causa mais dessa parte do leste europeu, de tudo, né, dos alemães que colonizaram a área. Então, o que a gente tem é que acreditar e lançar, como sou um antigo entrevistado aí, está farejando aonde a gente pode entrar com pão. Eu vejo que tem muita gente que não almoça com o pãozinho do lado do prato, tem gente que não tem o costume. Diferente do que você falou, eu vejo que o pão de fermentação natural, ele parece que mais maçudo. Mas se você começar a comer um pão com bom vinho, você come uma baguete inteira. É verdade. É verdade. E se você comer com pãozinho francês, você fica
estufado. Estufado. Porque a quantidade de amido que tem num pão de longa fermentação é diferente do pãozinho francês. Os dois são gostosos, adoro os dois. Só um detalhe, esses quilos é por ano, né? Não por dia. Isso. Ah, desculpa, a gente fala mais que o homem da cobra, a gente dá umas bolas fora. Mas está aí você para corrigir a gente. Não, estamos contribuindo. Mas pode continuar. Isso. Então, daí a gente tem essa linha de consumo. Outra coisa que o Geraldo falou, que é muito bacana, que eu bato muito nessa tecla. A gente vai às padarias hoje, quando a gente chega às padarias, a gente quer comer de novo aquela trancinha com aquele fondantzinho que tinha em cima, né? Que você mordia aquela trancinha, era uma massa molhadinha, né? Durava 3, 4 dias na sua casa. Por que que hoje não tem mais? É o que eu falo, que é o excesso de produtividade que os donos de padarias, os grandes empresários, cobram. Antigamente, toda a massa doce era feita com esponja, um percentual grande de esponja, e essa esponja, ou esse pré-fermento que a gente fazia, não ficava só 2 horinhas crescendo ali, era crescida, feita de um dia para o outro. Então, ela já era um teor de massa que vinha, uma formação de complexidade quase que igual a de um levain ou de uma massa madre, né? Então, isso é fermentação natural sem usar o levain, e de qualidade. Porque aí você vai abaixar a acidez do pão, você vai manter maciez, você vai manter a característica de ter um miolo mais maciozinho, né? Então, o que as padarias têm que fazer é o que a gente fala sempre, o Gurgelzão, geral, é que o futuro da panificação está lá atrás, no passado. A gente tem que estar sempre fazendo essa releitura com nossos avós, com nossos pais, com os padeirão velho antigo, que a gente está sempre encontrando com eles, que é muitos encontros, já sabe, a gente vai fazer um treinamento numa padaria, eu começo a falar para o cara, pô, menino, uns mais velhos que me chamam de menino ainda, apesar de não ser mais tão menino, mas não pode ser chamado assim. Ele fala, pô, menino, mas isso aqui eu fazia a minha vida inteira, o dono aí da padaria falou para parar de fazer, que isso aí não dá pão, não. Eu falei, putz, deixa eu conversar comigo. Aí a gente vai lá, cria um processo para que aquela autólise ou aquela esponja seja criada um dia antes, ele trabalha com diamantes, daí explica com calma para o dono, porque na realidade o que a gente faz é adaptar os processos. Os nossos padeiros sabiam fazer excelentes pães, só que eles foram sendo contaminados pelo excesso da produtividade. E a gente foi deixando de lado a essência da qualidade. Mas aí, todo mundo junto, nós vamos levar isso aí para cima de novo. E com produtividade também, né, Gugel? Fala aí, Geraldão. Isso. A gente vai fazer qualidade e vamos adaptar para que a gente consiga ter essa produtividade também. Isso daí é muito normal de se ver a hora que você fala em descanso da massa. Então, se você for com uma padaria normal, o padeiro já fala assim, não precisa disso daí não, já pega, não precisa descansar nada não, já pega, já modela e já coloca a fermentar, entendeu? Então, você vê que os processos vão sendo pulados para se adaptar à velocidade da produção. Então, é importante o descanso da massa. Sua voz está cortando só para mim, Geraldo, ou não? Desculpa. Não sei. Sua voz está cortando só para mim ou não? Vocês estão ouvindo ou não? Para mim não está cortando, não. Então, você vê que você vê que determinados processos vão sendo cortados e tirados para aumentar a produtividade, né? E isso é ruim, porque vai ficando aquilo que você falou, vai ficando um pão ruim. Então, não adianta você pegar e achar que você vai ter produto bom não obedecendo o processo. E isso, a hora que se fala da fermentação natural, isso daí é muito claro, porque se você não obedecer processo, você não vai ter pão, né? Enquanto a fermentação normal, você tem um tipo de pão, não o pão que você estava esperando, mas você tem um pão. Então, para o dono da padaria, que para ele, tem pão, dá um pão aí para o pessoal. Então, você vê que é diferente, né? A hora que você fala de obedecer processo, que leva determinado tempo uma esponja, um polish para poder ser feito, 14 horas, 12 horas, 16 horas, você pega, vai lá e ele fala assim, faz isso daí em 2 horas, tá bom. Então, você vê que aquilo lá vai mudando o pão. O pão vai ficando diferente, né? Então, o pão que a dona de casa estava acostumada a comer numa boa padaria, ela já não tem mais. Então, ela começa a procurar nas boulangeries, que para nós isso é muito bom, não vou discutir, na visão de empresário, para mim, isso daí é muito bom, né, Gurgel? Mas a questão principal é que você vai vendo que a pessoa vai desistindo de determinados pães. Por isso que eu falo também de resgate de pães brasileiros.
Então, você vê um pão de sova que ninguém mais fala, você vê outros pães artesanais que eram processos artesanais, mesmo nas padarias normais, que hoje você já não acha mais, entendeu? Que era tipicamente brasileiro, que vieram alguns pães dos portugueses. Então, você vê que o processo vai acabando. Eu acho que o futuro da padaria artesanais, o futuro da panificação artesanal, realmente volta para as pranchetas no resgate desses determinados produtos que foram abandonados. Muito importante, muito interessante. Agora, nós temos um problema aqui, gente. Temos um problema. Alerta total. São 4 apaixonados pela panificação. 4 apaixonados pelo pão. Aí a gente termina, assim, naquele delírio, né, do pão, a gente vai falando com aquele prazer e tal, e a gente, às vezes, vai meio que a resposta, eu acho que eu vou ter que fazer igual a CPI da Covid. Sim ou não? Sim ou não? Porque lá é assim, né? O cara começa a falar tal, é sim ou não? Então... Eu acredito que não. Eu acho que não vai substituir o consumo, eu acho que cresce o consumo. Eu acho cresce que o consumo. Volta a crescer. Aí na CPI o cara fala assim, ok, quando você falou, não, pronto, aí ele já não quer mais. Eu acho que... É porque a hora que se fala de pão no Brasil, a visão de que tem pão, se você for perguntar para todo mundo, é o francês, né? Que você fala assim, a dona de casa vai lá e fala assim, vai pegar um pão, fala para o menino lá da casa lá, o filho, vai na padaria buscar um pão. Para ela, o pão é o francês, entendeu? A visão dela de pão é pão francês. E isso eu acho que está mudando. A hora que eu percebo muito aqui na loja é que ela já vem para pegar o pão, ela já quer ver o que tem, tudo o que é feito. Por incrível que pareça, eles perguntam assim, até muitas vezes a gente sabe a história do pão, né? Nós colocamos aqui o pão tigre, né? E é um pão que hoje nós somos campeão de venda em pão tigre. Olha que interessante. Agora pegando você, Geraldo, tá com a bola da vez, que você está dizendo é que o pão de fermentação natural não vai substituir os pães tradicionais e tal. Agora, a pergunta agora, e eu vou rodar essa pergunta, é o seguinte: o consumo per capita, com o crescimento dos pães de fermentação natural. Olha que vai ficar registrado isso, hein? Pegando a bolinha de cristal, agora alisa a bolinha de cristal para a gente adivinhar o futuro, né? Então, a minha bolinha de cristal aqui, ó, tá? Pra gente adivinhar. Você acha que o consumo per capita de pães vai crescer com o crescimento dos pães de fermentação natural? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que cresce por causa da questão da saudabilidade, né? Isso daí hoje está muito importante e o pessoal vê muito isso daí. Então, você vê, por exemplo, que pessoas que passavam a não consumir pão, passaram a consumir pães, né? Eu chego aqui, vem gente aqui que fala assim, minha nutricionista falou que o pão de fermentação natural integral eu posso consumir, que já não podia. Entendeu? Então, nessa questão... aí, gostei. Então, essa questão passa a buscar uma parte do mercado que já não estava consumindo pão, né? Então, você vê que vem gente procurar tipos de pães diferentes. Então, eu vejo que o pão de fermentação natural vai ganhar e já ganha um espaço, e esse espaço não é roubado do outro. Lógico que sempre alguma coisa você tira. Mas eu acredito que é um novo mercado. Legal. Gugel, vamos lá com você, Gugel. Vai aumentar o consumo de pães com o crescimento dos pães de fermentação natural? Sim ou não? Augusto, eu acho que já aumentou. Eu acredito que já aumentou, porque veja o número de boulangerie, de padocas, que nasceram no Brasil. Foram muitas. Então, isso é um aumento de consumo de pão, né?
e como o Geraldo disse, com mais saudabilidade. As pessoas estão buscando isso aqui. Por quê? Quando você... O que é um exemplo bem prático? Por exemplo, na semana passada, eu recebi uma pessoa já com uma certa idade, acima de 60 anos, e ela disse, olha, Gugel, eu não estava conseguindo comer o pão. Mas quando a minha filha vem aqui e leva o seu pão, eu consigo comer e não passo mal. E aí, você vê, ela disse, porque eu tenho um filho que mora comigo e ele não pode, é celíaco realmente muito, muito grave. E ela disse, mas eu comecei, também não sei o que aconteceu, que tinha essa dificuldade. E ela disse, quando eu como seu pão, eu me sinto bem, então eu peço para ela sempre levar seu pão. Aí hoje eu estou aqui na sua loja, tomando um café, comendo um croissant, comi um pedaço de pão, um sanduíche com a ciabatta. Então, assim, eu acredito, Augusto, que já aumentou e a tendência, eu creio, assim, que vai ter um aumento de pães tipos congelados, mas vai aumentar muito essas pequenas, as pequenas padocas, as pequenas padarias, boulangerias, pequenas padarias com fermentação natural. Há um número muito grande de pessoas fabricando os seus pães em casa e vendendo os seus pães, assim, que a gente não tem noção disso aqui. Isso não tem estatística, isso aqui. Então, eu acredito que a tendência é cada vez mais. Eu acredito ainda que o mercado ele vai comportar muita gente. Agora, se você viaja, eu não sei se eu podia entrar nisso aqui ou deixo para outro bloco. Eu posso deixar no outro bloco, mas eu queria falar pouquinho... Vamos deixar para outro bloco, isso. Vamos terminar isso aqui. Então, passo para a Pila, mas acho que já aumentou. Depois você lembra que a gente comenta esse do mercado lá fora sobre o congelamento e o pão de fermentação natural, que eu queria falar um pouquinho da minha visão que eu tive quando eu viajei no último ano para... Legal. Então, nós já estamos para chegar à última rodada, então nós vamos deixar essa oportunidade para você estar falando também. Seta, e aí? Aumenta, sim ou não? Sim ou não? Sim, eu acredito, aposto e invisto nisso. Vai aumentar um bocado. Para todo Cara, lado. Padaria pequena, feita, congelado. Estamos juntos. Maravilha, maravilha. Excelente. É muito interessante. Deixa eu só mostrar um negócio. Esse é um pão que nós criamos aqui, ó. Um pão tipo forma. Não sei se você está fazendo. Isso aí. Isso. É um pão tipo forma, macio, fermentação natural, integral e sementes. Esse pão, o pessoal das academias, campeão de venda. Criei exatamente por isso. Vieram, assim, pediram, nós fizemos, e agora, acredita que é um dos pães que nós mais vendemos? Macio, forma. Ó, congela. Eles fatiam, congela as quantidades que eles vão consumir, descongela, segundo a menina, um dia para o outro, e consome 2 fatias, 3 fatias, conforme a nutricionista manda. Mas eles queriam o seguinte, que fosse fermentação natural. Entendeu? Então, esse, Augusto, é um mercado que não tem mais volta, viu? Que legal. Antes da gente fazer a última rodada, eu queria só lembrar as pessoas que estão nos assistindo que a Pan Brasil Food está aberta, né? A feira acontece paralelo a esses eventos aqui. A gente dá uma pausa para quem está aí ávido por assistir todos os eventos, entrar lá na feira Pan Brasil Food. E é fácil, né? Porque vai lá no foodcenterdigital.com.br, olha, apareceu já aí o endereço. Inclusive, gente, copia esse endereço, manda para os teus grupos de WhatsApp, espalha a notícia, né? Porque é um grande evento em ambiente de realidade virtual. Vai lá na recepção, faz o cadastro é simples, lá, 5 perguntinhas bem simplesinhas que você sabe tranquilo, a gente nem pega muitos dados. E entra lá na feira, vai lá nos estandes, conversa, fala que assistiu aqui um debate com o Gugel, com o Seta e com o Geraldo da Padaria Cozinha da Mandia, e quer saber mais sobre esse mundo dos pães e as oportunidades dos pães de fermentação natural. Tem várias empresas lá, inclusive tem o stand lá do Gugel também,
que ele pode estar dando suporte. Tem o stand do CETA também lá, que eles podem estar dando suporte, consultoria e treinamento. E o Geraldo, eu sempre tenho uma dúvida se o Geraldo também não é alguém que já está aí começando a dar consultoria, viu, Geraldo? Mas é um assunto que nós vamos conversar depois aí. Não, viu? ainda não. Ainda não, mas eu tenho a impressão que nós vamos ter mais um especialista. Esses daí são feras, estão andando luz. Mas olha que quando eu tenho um faro aí para gente boa do mercado. O Gel, nós vamos para a última rodada, tá? Nós já estamos com o próximo evento aí já na sequência. Vamos falar sobre estoque, vamos falar sobre delivery. Até as temáticas aqui estão super quentes, né? Eu sei que você tem aí uma temática, eu queria que você falasse um pouco dos temas que você quer abordar e já fizesse o seu fechamento. Aí a gente vai passando para cada um dar a palavra final sobre futuro dos pães de fermentação natural. Vale a pena. Chegando à conclusão que é um mercado que cresce, mercado que vale a pena, que a tecnologia é parte desse processo, e ouvir o cliente, que o Geraldo está batendo nessa tecla sempre, e todos vocês, ouvir o cliente, a se adequar ao cliente. Vamos, então, para o fechamento, começando com o Gugel. Então, Augusto, eu fiz uma viagem para alguns países da Europa, e eu percebi o quê? Foi uma viagem, eu fiz uma parte do caminho de Santiago de Compostela, e eu passava naquelas cidades pequenas, e eu vi muitas boulangeries, tanto na França, como na Espanha, como em Portugal, tive na Inglaterra, e aí você percebe que está nascendo pequenas padarias, entende? Porque as pessoas estão buscando esse produto. Então, é um mercado que, assim, eu vejo assim, a Europa, ela foi, a Europa, os norte-americanos foram para o congelamento. E hoje está voltando. Eu tive também nos Estados Unidos, uma região, e eu percebo que está voltando ao caminho antigo, quer dizer, a pequenas padarias, aquela pessoa trabalhando, fazendo o seu trabalho diferenciado, como nós fazemos aqui, né? Com os pães, como o Geraldo citou, esse pão, a pessoa vai lá e pede esse pão porque tem essa acessibilidade, pede um pão específico. Então, eu acredito que a gente precisa estar atento ao mercado. Nós estamos indo para algo que lá fora está voltando, entendeu? Eu percebo assim que eu fui lá que está voltando a uma coisa que a gente está chegando nela, está avançando. Então, o que eu digo para as pessoas que fiquem muito atentos, e quem padaria tradicionais que não tem o pão de fermentação natural, comece a incluir esse pão de fermentação natural na sua loja, porque senão vem o outro e vai pegar seu espaço. Então, é isso que eu dou uma sugestão. Quero agradecer de antemão de estar aí com meus amigos. Vou fazer uma visita aí ao Geraldo, se Deus quiser, daqui uns dias, e a Pila. Quero ir junto com você, viu, Gugel? Quero ir junto com você. Vamos marcar. Vamos três. Estou esperando, hein, Gugel? Você vem para São Paulo cheio de compromisso, não vem fazer uma visita para mim aqui. Caramba! Precisando. E parabenizar o Pilo pelo curso que ele está lançando, né? O Pilo, curso. Parabenizar pelo o seu curso, que seja um sucesso, né? E também a Geraldo, que continue nesse trabalho. Vamos trocar essa experiência, que é muito importante para a gente. Se precisar de alguma... Eu estou à disposição aqui para trocar alguma experiência. E também, Augusto, fazer uma publicidadezinha. Eu estou lançando um curso só sobre o levain, sobre o fermento natural. Um cursozinho básico. Você vai fazer o levain em 3 dias, muito simples. Assim, quebrando todo aquele... né, um processo que o pessoal faz, uma coisa muito simples, de padeiro raiz mesmo, sabe? Padeiro, digo assim, padeiro raiz mesmo. Vai ser bem legal, bem simples. As pessoas que a gente já fez um teste, saiu perfeito, muito bem, o pessoal está indo para frente. Então, assim, para ajudar as pessoas a introduzir também um pouquinho o levain nos pães tradicionais e essa parte. Então, eu quero agradecer
Foi um prazer enorme estar com o Pilo, Seta e com o Geraldo. E agradecer a você, Augusto, pela confiança, por essa dedicação ao desenvolvimento da panificação brasileira, e eu vejo que você tem um carinho muito especial pela fermentação natural e você é um desses propulsor de desenvolvimento da panificação tradicional e agora da panificação artesanal no Brasil. Então, muito obrigado. E obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e estou à disposição aí para os amigos e naquilo que for do meu alcance para dividir os meus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Gugel. Seta, vamos lá, Seta. Últimas palavras aí. Última palavra aqui, por favor, hein, gente. A última palavra aqui no debate, tá? O cara já se joga da janela, né? Fala aí, tchau. Não. Bota, miséria. Vamos lá. Augustão, não, cara, agradecer esse seu convite sempre, muito bacana. Parabéns pelo Gugelzão, que eu vejo o trabalho dele há muito tempo, cara. O Geraldão também já consome a nossa farinha lá da Gebana também, de vez em quando, né, Geraldo? Já consumo, olha lá, tá com... você tem que dar um puxão de orelha lá no pessoal, hein? Não, vamos puxar a orelha, eu fico só julgando. Puxa pelo menos o pessoal de São Paulo aí que tá faltando farinha. Não, vamos dar bronca. Me liga direto, qualquer coisa lá que a gente vai... Tá faltando farinha lá, hein? Não entregaram meu pedido de farinha. Vamos correr lá. Excelente. Não, tá vendo? Orgânico é difícil, é mais lento o negócio, mas chega. Chega. Maravilha. Mas então, agradecer vocês aí, essa amizade é muito bacana, apesar da gente não estar sempre muito perto, mas assim, a gente vê que é uma amizade muito espontânea e positiva, né? Isso que é o mais legal da nossa vida aí, que a gente leva embora é o relacionamento mesmo bom com as pessoas. E em termos de panificação, a gente acredita, eu sou um cara que acredita há mais de 20 anos nesse processo, que eu venho também como formiguinha aí, e vendo cada vez mais isso crescer, a gente fica muito feliz com isso. O Gugel, agradecer o Gugel que falou do meu curso, obrigado pelo comentário, Gugel, fica com Deus. O curso vai ser amanhã, dia 9 e 10, com o pessoal lá do Compizza, que é um instituto aqui muito especializado também em pizzas de longa fermentação, pizza de tudo quanto é de napolitana, romana, pizza com recheio, sem, para jogar na cabeça da vizinha chata. Os caras fazem pizza lá de qualquer jeito. Mas é uma rapaziada muito profissional, muito legal. Ali praticamente um ambiente de confraria, que é o Instituto Compizza. Quando vocês vierem aqui para São Paulo, eu vou levar vocês lá para conhecer também. Maravilha. E esse meu curso, se Deus quiser, mais para frente ele vai virar também um curso online, né? A gente está tentando ver como é que a gente vai idealizar isso de uma forma um pouco mais completa. Mas estamos aí, vamos gerando conhecimento, buscando conhecimento, sugando daqui, entregando ali, e vamos que vamos. E, Augustão, obrigado pelo convite. Também, forte abraço. E parabéns pelo trabalho. Precisando, estamos sempre vamos aqui. Vamos lá. Visitem o stand do Seta e do Gugel na Pan Brasil Food, conversa com eles, entre em contato com eles, porque consultoria aí sobre implantação de pães de fermentação natural com essas duas feras. O Geraldo já é um empresário, né? E aí está crescendo e tal, mas eu estou olhando para o Geraldo, estou vendo aí alguém que já vai dar consultoria também aí, porque tem uma cabeça muito boa. Geraldo, suas palavras, Geraldo. Muito obrigado, Augusto, por convite de novo, né? Aos meninos aí, muito obrigado pela companhia. É sempre muito bom, eu gosto muito de conversar, principalmente porque eu tenho uma grande vantagem, sou uma esponja, você não sabe como eu só fico pensando lá, maquinando assim, o que posso fazer referente a isso aí. O Gurgel falou uns negócios aqui que já está funcionando aqui, e depois eu preciso conversar com ele, principalmente nesse negócio dessa viagem aí, porque faz algum tempo já que eu estou maquinando uns negócios aqui, eu acho muito interessante, que depois tem uma pergunta aqui que não quer calar, que você mesmo falou aí, que é dessas pladocas, essas mini boulangeries que estão sendo criadas na Europa. O grande interessante que é a minha questão, eles voltam ao novo ou regressam ao passado? É isso que é muito importante para mim, que eu acho que é uma questão, assim, para mim, prioritária
eu preciso depois conversar com você sobre isso daí. Ou seja, as técnicas, está resgatando técnica ou são técnicas novas? Estão buscando olha, vocês estão provocando o trabalho. Geraldo, deixa eu aproveitar e te cortar aí do gancho que você deu, e para todo mundo aí informando também, nós temos aqui na programação o José Carlos Santos, que é de Portugal. O português. Então, pois é, ele é um dos padeiros mais premiados do mundo, ele está sempre ganhando prêmios aí, é uma pessoa fabulosa também, e nós já estamos preparando um grupo, já fizemos isso no passado, estamos preparando um grupo para ir fazer um curso lá com ele, lá em Portugal. E de lá nós vamos para uma feira e vamos visitar empresas, quer dizer, é um negócio aí legal. O Gugel lembra aí que a gente levou também já outros grupos, assim, então estamos preparando aí. Inclua essa aí, estou junto. Opa, maravilha, só vai fera nesse negócio aí, então vai ser muito bom. Estamos aí preparando esse grupo, vai ser um grupo não muito grande, no máximo 30 pessoas, né, casais, às vezes casais também, mas só fecha em 30. Né? Então vai ser muito legal, porque a ideia é conjugar com alguma feira e com algumas visitas a empresas e algumas outras atrações aí também, e relaxar um pouco, que ninguém é de ferro, né? Mas só para complementar teu interesse em fazer uma viagem aí lá para as terras de Portugal. Mas eu gosto muito da visão de outras pessoas vendo isso daí também, né? Olha, nós estamos recebendo mensagens aqui, já falando, olha, tem um interesse também, quer dizer, tem gente aí que está nos ouvindo que já quer também fazer parte desse... E a gente boa também, viu? Gente da primeira linha. Isso é muito legal, muito interessante. Tanto é que eu gosto muito daquela sua conversa com as padarias. Para mim, aquilo lá para mim é essencial. Não pode parar com aquilo lá, não, porque eu vejo que os outros estão fazendo, as ideias brotam, e aquilo lá vai que vai. Eu fiquei abismado com o trabalho, assim, saindo um pouco fora do pessoal lá de Camboriú, né? Aqueles meninos lá são fera também. Muito bom o trabalho dele e outros, né? Bom, mas obrigado ao Gugel. Gugel, nós precisamos conversar mais. Eu aceito a sua proposta aí de conversa. Uhum. Eu gosto muito de conversar. Não, maravilha. Você é craque em farinhas aí, eu gosto também muito disso daí, né? E Augusto, muito obrigado ao pessoal aí todo. Eu vejo que nós temos quem está na área que, além de ser padeiro, também é empresário, que tem que ver os dois lados, não só o lado emocional, mas também o lado emocional da empresa, né? Que isso, muitas vezes, você entra em choque, que tem dia que você levanta de madrugada e fica lá se debatendo sozinho, né? Porque não é só a questão da emoção de produzir, mas também você tem que ter a consciência de como vai fazer a produção, como vai vender, o que é necessário também, a saudabilidade da empresa. E para nós isso daí é incrível e muitas vezes muito difícil, né? O Gugel sabe bem disso daí, o Teta também com as suas consultorias sabe que isso daí, para quem está lá, muitas vezes para o empresário você fala assim, não, você tem que fazer isso, a visão dele é do mercado, a minha empresa não está podendo, fica naquele debate, é o que a gente passa aí também. Então, muitas vezes, a gente fala algumas coisas que é muito emocional e depois você volta a um pouco da razão. Mas eu acho que esse equilíbrio é muito importante para quem é o dono, padeiro, né? Porque o padeiro é bem emotivo, vamos fazer. Se me deixar, eu produzo pão a noite inteira ali, se vai vender, não vai vender, eu não quero saber. Mas é assim. Mas muito obrigado a todos que estão aí assistindo, valeu. Se precisar de algumas informações, serão muito bem-vindos à minha loja, pena que aqui não... Olha, eu conheço os produtos lá da Padaria Cozinha da Vandinha, são maravilhosos, conheço os produtos lá do Gugel também, só falta o do Seta presencialmente, mas olha, não vai faltar oportunidade. E mais ainda, quero agradecer ao pessoal da Tecpão, que está aqui mandando mensagem pelo chat, parabenizando todos vocês, viu?
a Tecpão está com stand lá na Pão Brasil Food, né? E importante lá fazer contato com eles, porque eles têm linhas de produto para central de produção. Então, vocês podem ir lá indicar nos clientes de vocês que fazem consultoria, indicar lá o contato com a Tecpão, porque é uma empresa importante aí do setor lá de equipamentos para a central de produção e para padarias em geral, para o setor aí de Augusto, é Tecpão ou Tecmapan? Tecpão. 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 Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá? Um prazer estar com vocês. E acompanhem aí a programação, visitem a feira. E já estou com o pessoal aí também entrando aí para a nossa próxima continuação aí, que vamos falar de logística, delivery, vamos estar falando sobre estoque. Ei, olha, sensacional, viu, gente? Muito obrigado. Outra coisa aí que nós não falamos ainda de como apresentar os pães de fermentação natural, hein? Tá vendo? Vai ter outro debate. Eu vou entrar em contato com vocês aí, viu? Vou fazer ainda outro contato com vocês aí. Vamos gerar mais conteúdo. Isso é muito importante, muito importante. Obrigado, gente. Forte abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.